Está sendo gravada. Gostaria de saber se todo mundo está confortável com a gravação, se tudo bem. Tem alguém aí que não concorda? Então, beleza. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga, me formei em 2006. Eita, que quase conta a minha idade, né? Tenho 38 anos, sou mãe do Ricardo, de 9, e da Sofia, que fez 6 na quarta-feira. Me formei na Católica, à época, hoje PUC, né? Desde então, meu percurso de estudo, pesquisa e atuação tem sido grupo. Minha primeira especialização depois da graduação foi em consultoria e gestão de grupos. Depois eu tive o privilégio de adentrar o mestrado em Ciências da Saúde, sob orientação de uma professora também grupalista, Denise Butelemonari, enfermeira à época. Nós trabalhamos com um dos elementos primordiais do grupo, que é a comunicação, numa instituição de saúde pública, aqui do nosso estado, né, de ensino universitário, hospitalar. Depois disso, eu adentrei ao SUS, e como profissional do SUS, comecei a estudar umas coisas por lá. Aí estudei educação permanente em saúde, aonde o grupo acaba sendo uma ferramenta intensa de metodologia de trabalho e aprendizagem. Depois estudei micropolítica da gestão do trabalho em saúde. Depois estudei saúde mental e dependência química. E depois fui para o doutorado, juntando todas as paixões de estudo e trabalho, né, pesquisando o grupo como ferramenta de cuidado no contexto da saúde mental e drogas, numa pesquisa-ação, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com 27 municípios, 29 serviços, 66 profissionais, pensando a qualificação destes profissionais que já atuavam no SUS, na rede de atenção psicossocial, para o grupo como uma ferramenta mais potente. Então, minhas parceiras de trabalho na vida também são parceiras todas grupalistas, né? Tenho o privilégio de trabalhar sempre com uma equipe que é multiprofissional, então, o grupo é um conhecimento, um campo de atuação, de pesquisa e intervenção, que não é uma propriedade da psicologia, mas que nós, na minha opinião, saímos à frente porque está nas nossas diretrizes curriculares, que a gente deve sair da graduação preparado para atuar nessa modalidade de oferta terapêutica. Bom, quando começou a pandemia, eu fiquei muito sofrida com os relatos de sofrimento dos trabalhadores com os quais eu tinha contato em relação ao tamanho do tsunami que estava engolindo a gente, com toda a sobrecarga de trabalho e todas as questões que vinham vindo naquele momento. Isso era março, abril de 2020, e as coisas foram caminhando e foram piorando. Os profissionais da rede de atenção psicossocial, que era o campo onde eu atuava naquele momento, né? Fiquei 10 anos na gerência de saúde mental do Estado, hoje eu estou na Semac Juarez Barbosa, que é o nosso componente de atenção farmacêutica especializada de alto custo do Estado, no campo da gestão de pessoas, trabalhando também com o grupo, mas agora no contexto organizacional, mas naquele momento o relato de muitos profissionais era de intenso sofrimento porque eu estava lidando com uma coisa que eu não sabia, de um jeito que eu não tinha ideia, sem suporte, sem supervisão, e isso pensando os profissionais que estavam no espaço ambulatorial de cuidado. Os profissionais que estavam dentro do hospital, a coisa ainda era mais desgracenta. Era assim, nós psicólogos do hospital estamos tendo que nos desdobrar em 25 mil aqui para dar conta de administrar todas as ansiedades e desespero dos pacientes internados e das famílias, porque naquele momento o que a gente tinha era uma internação sempre focada em muito agravamento, aquela lógica de que a interna vai morrer e de que a família que fica vai sofrer. E os profissionais desses lugares também muito sofridos, porque é muito difícil que o profissional psicólogo das unidades hospitalares tem condição de cuidar também da equipe, afinal de contas ele faz parte dela, então o ideal é que ele fosse cuidado, mas aí ele tinha que dar aquilo que não tinha. E então, eu tive a oportunidade, junto com 2 outras professoras da Universidade Federal, com quem eu tenho muitas parcerias. Eu fiquei na Universidade Federal 2 anos como professora substituta, mas pertenço a um grupo de pesquisa de lá já faz um tempo, então tenho boas relações com os profissionais que trabalham na saúde coletiva, na psicologia, em especial na musicoterapia. A professora Fernanda Valentim, que é musicoterapeuta,
é minha parceira de trabalho na vida, em muitos espaços, e também é alguém especialista em grupos. Ela, Larissa e eu pensamos, temos que fazer alguma coisa, parado não dá para ficar, a gente vai infartar de assistir os colegas nesse sofrimento tão intenso. E aí nós decidimos, então, por construir uma ação vinculada à extensão da universidade para que a gente conseguisse ajudar as pessoas com as quais a gente estava convivendo. E aí nasce a proposta do grupo terapêutico online, que nós construímos por lá, e é essa proposta que eu estou aqui metida a apresentar para vocês, por pura coragem e ousadia, porque muitos dos nossos colegas da psicologia, no ato do que a pandemia chegou, decidiram que não iriam atender, que não estavam preparados para essa demanda, que a psicologia não era um serviço essencial, como era o serviço do enfermeiro, do médico, do farmacêutico clínico que estava dentro das unidades hospitalares, e muitos de nós acabaram por recuar do seu espaço de atuação. Naquela época, o CRP nos convocou, nós provocamos aí os colegas a pensarem sobre isso, mas não dá para convocar e ficar quieto e parar, não dá para convocar e achar que eu tenho que convocar o outro e eu não tenho que ir. Então, a nossa alternativa e a nossa contribuição foi pensar sobre isso. E aí, muito abusadamente, a gente diz, uai, né? Se a gente faz grupo no presencial, então a gente pode fazer grupo no virtual, né? Esse negócio de fazer um trem que a gente sabe, a gente tem muita paixão, e essa ideia, apesar de todo cansaço e sobrecarga, nos alimentou. E é disso que eu vim falar para vocês, é desse lugar que eu compartilho a minha experiência. Tem aqui no chat, o Andrei está me perguntando se eu posso compartilhar meus contatos para ele ver os outros trabalhos, porque com meu nome ele não encontrou no Google. Claro que eu posso, André, e aí já faço uma ressalva, meu nome não é só Fernanda Costa, meu nome é Fernanda Costa Nunes, e por alguma razão foi só um pedacinho do meu nome. Então, se você colocar Fernanda Costa Nunes, você vai achar, mas no final da apresentação também vai ter todos os contatos, né? E-mail, telefone, Instagram, tudo que vocês precisam aí para a gente trocar figuras. Então, minha proposta hoje é a gente caminhar nessa conversa, mas antes eu gostaria de esquentar um bocadinho aqui as nossas interações e a nossa relação. Então, eu quero convidar vocês, vocês estão vendo a minha projeção, mas também estão me vendo, né? Certo? Sim, tudo certo. Tá, então, que bom que a projeção deu certo, eu vou parar de compartilhar ela agora, porque... Mentira, eu vou continuar. Eu quero que a gente se esquente aqui, que a gente se conheça um pouco, que a gente entenda um pouco quem nós somos. Aqui no Zoom, a gente tem um botãozinho das reações possíveis da gente apresentar. Acho que eu vou ter que parar de compartilhar. Achei. Aqui no Zoom, a gente tem um botãozinho, uma carinha aí que chama reações, certo? Todo mundo tem esse botãozinho à sua disposição? Bom, qual que é meu convite para vocês? Nós fazermos, beleza, obrigada, Sheila, obrigada quem me respondeu, a Amanda disse um sim aí no chat, então meu convite é a gente se apresentar no coletivo com uma técnica que o Moreno criou para o presencial chamado sociograma. Eu vou falar uma característica, aquele que tiver a característica, eu vou pedir para levantar a mãozinha das reações, porque aí a gente vai se reconhecendo minimamente pelo nome, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero saber é quem aqui já está formado e atuando na psicologia. Levante a mão. Perfeito, podemos abaixar. Agora eu quero saber quem aqui é estudante de psicologia. Que delícia fazer um evento para tantos estudantes. Bom demais da conta.
Eita, mas que são muitos, muitos mesmos. Olha que tanto de gente boa, perfeito. Pode baixar a mãozinha. Agora, eu quero saber quem já teve oportunidade no âmbito da formação, da faculdade ou da atuação enquanto profissional de se divertir com esta oferta terapêutica em grupo. Alguém já vivenciou ou já coordenou o grupo por aqui, seja no estágio, alguém em intervenção? Levante a mãozinha para mim, quem sim. Perfeito. Pode baixar a mãozinha. Bom, agora eu quero saber quem aqui é casado ou casada. Mônica já trabalhou no estágio com um grupo de adolescentes, hoje está no CRAS. Bom demais da conta. Temos 10 seres humanos casados entre nós. Agora quero saber quem está recebendo currículos aí, né, avaliando propostas, né, com o coração aberto. Olha, Maria Helena casada há 25 anos, eu chego lá ainda. Adriano também casado há 22 anos. Tem gente que tem filhos, mas ainda não casou. Cadê? Só essas 3 pessoas estão recebendo currículo. O resto quer nem saber de namorar isso, ficar, beijar na boca, nada disso. Bom, agora eu quero saber de coisas relacionadas a esse ambiente virtual que a gente está experimentando aqui, que a gente experimentou desde que a pandemia surgiu. Eu quero saber quem, desde o início da pandemia, participou. Deixa eu baixar a mãozinha da Maria Aparecida e deixa eu baixar a mãozinha da Sheila. Quero saber quem aqui, desde o início da pandemia, teve a oportunidade de participar de algum aniversário online, através de videoconferência. Aniversário, ou chá revelação, ou casamento. Quem aí teve essa oportunidade de entrar numa festividade aí no virtual, no online? Então, vocês estão vendo que é possível, há possibilidades. Muito bom. Podemos baixar a mãozinha? Eu quero saber quem aqui cometeu, neste período, alguma gafe virtual, daquelas assim, tipo, achei que a câmera estava desligada e não estava, aí fiz tal coisa que não podia. Achei que o microfone estava desligado, falei, eu xinguei tal coisa assim que não podia. Quem passou uma vergonha, assim, no remoto, daquelas bem intensas? Eu não. Tudo mentira, gente. Passou vergonha assim que eu sei. Pra cima de mim, tá tudo normal com todo mundo? Só a gente passou vergonha. Só 4 pessoas passaram vergonha. Deus está vendo vocês mentir para mim nessa cara mais lavada. Eu quero saber quem, nesse período de pandemia, teve a oportunidade de ensinar para a mãe, para a avó, para o pai, para a sogra, a ligar ou desligar um computador, a mexer em algum recurso do telefone para chamadas virtuais. Quem teve que dar um suporte, quem teve que dar de helpdesk aí nesse período? Ó, muito helpdesk aqui, hein? Ó, coisa linda. Olha, estou conhecendo a casa de alguém aqui, ó. Adriano, coisa boa. Essa era a minha próxima pergunta. E quem pediu ajuda para o filho para mexer no celular ou no computador? Quem segue o Adriano aí, gente? A Cristiane também, a Maria Helena também está tendo suporte dos filhos. Muito bom, excelente. Minha próxima pergunta. Quem já quis matar a professora dos filhos por conta da atividade do homeschooling? Ou quis morrer por conta do ensino remoto?
Eu queria matar todas as professoras no início do semestre, gente. Vocês são muito elegantes, gente. Vocês não quiseram matar ninguém, eu fico pressionada. Quem aqui já assistiu a aula com a parte de cima vestido roupa e com a parte de baixo só com a parte do pijama ou de calcinha de cueca? Ai, ai, eu mereço. Certeza que todo mundo fez isso, né? E, por fim, neste período pandêmico, quem aí tentou se afastar do computador, do celular e teve síndrome de abstinência do WhatsApp, do Instagram? Vocês viram que eu nem baixei a mão mais, né? Todas as figuras que eu falei, eu fiz. Bom demais da conta. Bom, essa atividade é uma atividade de aquecimento que nós costumamos sempre começar os nossos grupos fazendo para que a gente reconheça que estar no ambiente virtual não é fácil para ninguém. Não é o nosso modus operandi habitual. Para muitos de nós, que de repente já tem uma incursão, é um espaço que traz menos estranhamento, menos agonia, mas não é nem de longe o nosso espaço natural de interação e de convivência. Então, o que nós fazemos sempre, a qualquer instante, de contato com aqueles que vêm para a nossa experiência de oficina, de grupo, é esse primeiro aquecimento, né? Nós demos o nome dessa atividade que a gente sempre faz no início de todos os nossos encontros, primeiros encontros de cada grupo, e esses primeiros encontros dos grupos podem ser grupos terapêuticos, podem ser grupos de apoio escuta, também podem ser a disciplina que a gente vai iniciar a ministrar, a gente batizou de sociometria high-tech da quarentena, porque quando a gente começou a prática, era assim que se dava. No entanto, o que a gente foi descobrindo ao longo do percurso, né? Que esse modo de funcionamento, ele não deixará de existir, né? Que a gente vai ter que internalizar esse esquema aí. Então, a experiência que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês é a experiência do TOCA, um grupo terapêutico online de curta duração, que foi desenvolvido dentro do projeto da UFG, como um projeto de extensão, desenvolvido por uma equipe interdisciplinar, constituída de psicólogos, musicoterapeutas e enfermeiros, que tinha como objetivo a escuta e o acolhimento de 2 grandes grupos. Uma das frentes do TOCA era os grupos para profissionais da saúde, que estavam atuando diretamente no trabalho com o enfrentamento da pandemia, e aí o diretamente no trabalho com o enfrentamento da pandemia não é só na lida com os usuários, porque os estudos mostram que os profissionais da saúde que estão no nível da gestão sofrem mais do que os que estão na ponta ou na mesma intensidade, porque quem está na ponta com o usuário ainda tem o privilégio de ver a melhora e a alta do paciente que ficou bem e que vai sair. Mas quem está na gestão só tem que administrar os embrólios que surgem e não tem esse reforçador positivo. O nosso público-alvo, então, eram esses 2. A gente tinha, então, uma intervenção do TOCA para fora e uma intervenção do TOCA para dentro. Porque também, e aí aqui temos o grupo, né, maioritário de estudantes, o impacto da pandemia nos universitários foi gigantesco. Porque mudou o jeito de aprender, porque trouxe distanciamento e isolamento, porque muitos não tinham condição de acessar as ferramentas virtuais para conseguir aprender e estudar, nem computador de qualidade, nem internet de qualidade, né? E tudo isso foi trazendo um intenso sofrimento. E a gente foi, então, para esse universo, tentando compreender como é que a gente podia trabalhar. A prática profissional com grupos, ela é sempre baseada em 3 grandes eixos, na minha experiência e na experiência da professora Fernanda Valentim. Ali na apresentação, eu esqueci de contar um detalhezinho sobre a minha pessoa, né? Um detalhezinho bem importante. Hoje eu estou professora na Universidade Estácio. Lá, as minhas disciplinas são todas na área do grupo, social, comunitária, nesse semestre personalidade, produção acadêmica, de trabalho científico avançado,
mas sempre grupo. E além da Estácio, eu ainda estou vinculada a uma outra instituição onde eu coordeno um curso de especialização em dinâmica de grupo e gestão de equipes. Todo o meu percurso de aprendizado e atuação com grupo sempre seguiu a lógica da tríade grupal que está aí escrita, né? A tríade grupal vem deste autor, que é o PB de Marré. Esse livro é um livro antigão pra caramba, vocês podem achar no sebo, mas nas nossas produções hoje já até tem algumas referências a ele. Ele é o cara que disse que para trabalhar com um grupo é preciso a gente pensar em 3 eixos. No eixo da estrutura do grupo, no eixo do seu conteúdo e no eixo do processo grupal. A estrutura do grupo é tudo aquilo que marca o seu contexto espaço-temporal. Quando a gente está no presencial, a estrutura do grupo tem a ver, então, com a sala onde eu vou me reunir, os materiais que eu vou utilizar, os equipamentos que eu vou utilizar, mas também tem a ver com a estrutura relacional do grupo. Quantos participantes eu vou ter, quais são os meus critérios, né, de entrada para esse grupo, quantos encontros eu vou realizar, meu grupo vai ser aberto, fechado, por tempo determinado, de curta duração, de longa duração, e para determinar uma estrutura adequada ao grupo, é preciso pensar prioritariamente no seu objetivo. A Patrícia está dizendo que o som está baixo, e ela está perguntando se está baixo para todo mundo. Vocês podem me dar esse retorno, se o som está baixo para todo mundo ou só para ela? Para mim está normal, bem alto, na verdade. Beleza. Patrícia, veja se é o seu volume, por gentileza. E se continuar ruim, minha dica é entra e sai e entra de novo, que pode melhorar. Bom, para dar conta de pensar uma estrutura adequada, necessariamente eu tenho que, num primeiro momento, definir qual é o objetivo do grupo. E o nosso objetivo aqui era um objetivo de apoio e escuta. Por que não um objetivo psicoterapêutico? Nesse momento, retirar os profissionais do espaço de trabalho por um tempo prolongado seria impossível. Então, pouco efetivo seria ofertar um grupo psicoterapêutico com encontros sistemáticos, 1 ou 2 vezes por semana, por longo período de tempo. Todas as pesquisas que a gente tinha acessado e lido, lá de Wuhan e dos demais países que já estavam à frente na pandemia, comparada ao nosso país naquele momento, diziam que os questionamentos feitos aos profissionais que estavam em exaustão e em muito sofrimento emocional, dada a sobrecarga de trabalho, quando perguntava a eles o que seria possível de fazer, o que eles desejavam que fosse feito a eles para minimizar esse sofrimento, a resposta era sempre dormir, atividade física e acolhimento. Porque, primeiro, a exaustão física, ela era legítima e incontestável, né? Depois, era preciso tirar a energia de algum lugar, e a atividade física se presta lindamente a essa atividade. Mas o acolhimento e o apoio, que é aquele lugar de eu poder ter aonde chorar, de eu poder ter onde falar das minhas dores, sem que ninguém ficasse lá me dando sugestões de como resolver, de como isso, como aquilo, mas onde eu pudesse botar para fora o sofrimento que eu estava vivenciando, porque nos espaços profissionais isso não era possível. Um profissional que cuida não pode chorar junto com o paciente, porque se ele chora, ele causa mais pânico ainda no paciente, no usuário. Não pode, não deve, né? Mas nós somos humanos, quantas vezes talvez isso não tenha acontecido. Eu não posso reclamar com o outro profissional da saúde que está do meu lado, porque aí, ao invés de apoiar meu parceiro, eu posso piorar a condição dele. Então, muitos relataram, né, e os estudos mostravam isso, de que não havia um lugar que fosse seguro e que fosse acolhedor o suficiente para eles falarem das dores. Então, por isso, o nosso objetivo foi o de escuta e acolhimento. Nós não tínhamos nesse grupo um objetivo psicoterapêutico. No entanto, é claro que qualquer grupo que oferte cuidado e promova bem-estar, ele é um grupo terapêutico, apesar de não psicoterapêutico. Esse grupo também não era psicoterapêutico, porque nós tínhamos na sua composição de equipes profissionais, coordenadores, na verdade, na sua composição de coordenadores, enfermeiros e musicoterapeutas. Enfermeiros não fazem psicoterapia,
Musicoterapeutas não conduzem processos psicoterapêuticos, né? Há aí um núcleo de especialidade da nossa profissão que é muito nosso. Então, quando a gente trabalha na lógica multiprofissional, o objetivo do grupo, em primeiro lugar, precisa atender à necessidade dos seus participantes, e, em segundo lugar, é preciso pensar aquilo que eu tenho condição de ofertar com a equipe que eu tenho. Então, a gente começou a pensar qual seria a estrutura relacional e a estrutura de suporte para esse grupo existir. Então, nós fizemos opção por um grupo de curta duração, porque nós tínhamos muita gente para atender, não dava para fazer grupos de 12, 10, 20 encontros, a gente tinha que pensar numa duração menor. O processo do grupo que a gente viu nessa experiência foi todo mediado por tecnologias de comunicação, e por muitos aplicativos de interação no espaço remoto. E o conteúdo prioritário, né, desse grupo que a gente vivenciou veio, né, dos nossos profissionais, mas a gente já imaginava o que encontrar em função das nossas pesquisas prévias. Era um conteúdo de muito sofrimento, de muita ansiedade, de medo, de desânimo, de desamparo, né? Mas a gente achou outras coisas também. Bom, para coordenar e pensar grupos no espaço virtual, a gente também descobriu que eram necessárias competências para coordenação de grupo, que eu, Fernanda Valentim e os nossos parceiros já tínhamos, uma competência para coordenação de grupo presencial, mas nós descobrimos também que seria necessário lançar mão de uma competência tecnológica que nós não imaginávamos o tamanho. E isso foi muito bom, porque daí a gente descobriu que a gente ia ter que se dedicar e fazer incursões nesse campo. E nós confirmamos a necessidade de atuar sempre levando em consideração um intenso exercício de planejamento prévio a cada encontro, alinhado completamente à soberania da dinâmica grupal. Essa é uma diretriz do nosso trabalho. O grupo é soberano. Ele caminha do modo como ele consegue dar conta, ainda que eu, coordenador, deseje uma outra estratégia. Então, às vezes, e muitas vezes, eu tive chance de supervisionar e acompanhar profissionais fazendo grupo, e eles me dizem assim, não, mas é porque eu quero falar disso, 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 eu quero levar esses e esses temas, essas e essas técnicas. Eu dizia, perfeito, entendi tudo que você quer levar. E o grupo precisa do quê? E o grupo está querendo o quê? O grupo está querendo a mesma coisa que você ou você está querendo para você e para o grupo? E nós, mais uma vez, confirmamos tudo isso nessa nossa experiência. Bom, quando a gente pensa em conteúdo, né, quando a gente pensa nessa tríade, estrutura, processo e conteúdo, a estrutura é esse espaço, é essa configuração tempo-espacial do grupo, o processo é tudo que se vivencia dentro dessa estrutura ao longo da existência do grupo, marcadamente aí os processos de comunicação, de tomada de decisão, as relações de poder que rolam, as relações de liderança, tudo isso envolve diretamente o processo grupal, tanto no virtual quanto no presencial. No entanto, a gente descobriu que no virtual, o processo grupal tem um elemento a mais, que é exatamente a virtualidade. É como se a virtualidade passasse a ser um terceiro membro, né? Nem o grupo, nem o coordenador, é um terceiro que adentra e combina e integra essa questão do processo. O conteúdo é tudo aquilo do que se fala no grupo, do que se expressa no grupo, e ele é completamente palpável e concretizado nos processos de comunicação que rolam ali, com as múltiplas atividades e técnicas com que a gente tem condição de trabalhar. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento ou compartilhamento? Quero ouvi-los e ouvi-las. Quer dizer, além de que será uma oficina, se for para eu ficar falando sozinha aqui, eu nem vou querer. Tem o chat. Posso repetir, por favor, o conteúdo? Posso sim. Bom, o nome do livro é Perspectivas em Psicoterapia de Grupo, da editora Imago. Esse livro é um livro produzido pela Sociedade de Psicoterapia Analítica de Grupo do Rio de Janeiro, que nem existe mais. O livro é de 1974,
Portanto, isso é uma relíquia que a gente só alcança no sebo. E o nome do autor é P.B. de Marré. Marré, marré, pobre de marré, marré. É o marré, beleza? Bom, o conteúdo é tudo aquilo do que se fala no grupo. O conteúdo envolve tudo o que é comunicado no grupo, tudo o que é comunicado, tanto verbalmente quanto através das expressões, das emoções, tudo isso tá lá, tá? Coloca no grupo o nome do livro. Perspectivas. E depois eu vou citar para vocês alguns dos artigos que a gente escreveu e vocês vão poder acessar essas referências. Bora lá. Bom, vou contar já quantas pessoas, vou caminhando aqui. Bom, e aí, qual foi a nossa estrutura virtual deste grupo, né? Essa é uma pergunta engraçada, porque quando a gente estava preparando esse material, a gente se perguntou, eu e a outra Fernanda, com quantos aplicativos se faz um grupo terapêutico online? Gente, nós achávamos que era só com um. Eis que caímos do cavalo muito rapidamente, tá? Então, o local de encontro, a nossa sala de encontro virtual ao vivo com os nossos participantes do grupo, inicialmente nós elegemos o Google Meet, porque era aquele que nós tínhamos condição sem custo, porque logo no ato da pandemia, o Google, muito generosamente, disse que o Meet estava à disposição até setembro, sem custo. E eles passaram um super mel na nossa boca, um pirulito, né? Porque até esse momento, poucos de nós utilizavam aplicativos de videoconferência. Talvez o mais utilizado naquele momento era o Skype, mas ele tinha uma limitação de participantes. O Zoom também tinha uma limitação de participantes para contas gratuitas. O Google Meet, a gente tinha uma chance de maior participação, porque havia uma conta institucional da Universidade Federal. O Hangout também a gente achou que não rolava, porque o sinal e o som dele não é tão bom. O Teams é um aplicativo muito bom, com muitos recursos, mas mais pesado para se instalar nos computadores e celulares. Então, nossa a adesão inicial foi no Google Meet. No entanto, como nós tínhamos muitos musicoterapeutas na equipe e muitas das experiências com as quais nós fizemos, né, a interação e o processo desse grupo eram vivências musicoterapêuticas, a gente precisava de um recurso com som melhor. E aí, nesse quesito, o Zoom é imbatível. O Zoom é imbatível, eu não recebo nada do Zoom, tá, gente? Deveria, eu acho que eles podiam investir em mim, me dar uma bolsa, qualquer coisa assim nesse sentido, né? Mas não recebo nem R$1.000, tá? Então, quando a gente compara, do ponto de vista da oferta terapêutica, melhor reprodução de imagem, melhor reprodução de som, de vídeo, o Zoom nesse sentido ganha. E aí nós logo entendemos que a gente ia ter que fazer esse investimento. Fizemos uma conta no Zoom, rateamos entre todas nós, porque era um projeto de extensão, mas vocês sabem toda a dificuldade de ter recurso na Universidade Federal neste momento, neste governo atual. Não vou entrar nisso. Então, a gente decidiu custear. Então, há todas essas possibilidades. Naquele momento, uma das dificuldades também que a gente encontrou é que só o Zoom me possibilitava a divisão de salas simultâneas, os outros ainda não. Então, a gente fez essa opção. Esses aplicativos que estão aqui em cima, Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Skype, Teams, são todos aplicativos para videoconferência. E a depender da sua quantidade de participantes, você pode lançar a mão daquele que melhor te aprazer. No entanto, aqui fica a nossa contribuição em termos de comparação. Mas, o que a gente logo descobriu no início? Fazer grupo terapêutico online exige mais tempo de dedicação dos coordenadores no que se refere à construção do vínculo. Então, a gente teve que achar outras estratégias de vinculação dessas pessoas nos momentos assíncronos, ou seja, nos momentos em que a gente não estava em contato ao vivo ali. Então, nós tínhamos encontros semanais de 1h30 de duração, mas a gente continuava conectado
durante os nossos intervalos de encontro através de outros aplicativos. E aí o WhatsApp foi muito parceiro, né, nessa empreitada. Nós tivemos aí a oportunidade de utilizar e fomentar muitas discussões, de fazer bons acolhimentos e de bons monitoramentos no WhatsApp, porque quando você faz um grupo terapêutico para escuta e apoio de pessoas que estão em sofrimento, não é impossível que alguém entre num processo de agudização ali. Então, não é impossível que haja uma crise, não é impossível que alguém ultrapasse a linha do sofrimento e já configure aí um primeiro rompimento, né? Então, isso para nós era muito sério. E nós tínhamos o grupo do WhatsApp como uma possibilidade intensa de contato e também de fomentar discussões e de movimentar o grupo e aquecer o grupo enquanto a gente não estava no virtual, ao vivo, síncrono. Então, essa é uma diferença que nós aprendemos também na coordenação e condução de grupos terapêuticos online. A gente não faz grupos terapêuticos online. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente. Uma das coisas que a gente aprendeu logo é que grupo terapêutico online a gente não faz só no síncrono. A gente tem ali os encontros, mas é preciso segurar e dar, né, liga. A tal da coesão, da vinculação, ela tem que ser produzida para além dos momentos de encontro síncrono. Então, a gente usou o WhatsApp muito com essa finalidade, e uma outra ferramenta que a gente logo descobriu e colocou também a nosso favor foi o Spotify. E esse é um privilégio de aprendizado que a musicoterapia trouxe para nós. Musicoterapeuta vive e respira música 24 horas. Então, surgiu a ideia da criação de uma playlist compartilhada no Spotify para cada grupo desse. E nós utilizávamos, né? Então, o que a gente fez? No primeiro encontro, a gente já dizia para esse grupo que a gente tinha uma playlist colaborativa, e do primeiro encontro para o segundo, todo mundo era convidado a subir uma música sem se identificar, ou mandar essa música para nós, então deixa eu lembrar direito. Eles mandavam a música para nós e nós subíamos a música para a playlist colaborativa, e no segundo encontro a gente já começava o segundo encontro fazendo a vinculação das pessoas através da música para descobrir qual era a identidade musical e o que daquela música falava, o que daquela música dizia a meu respeito, alguma característica minha. E aí o participante podia, ao longo do momento assíncrono, né, entre um encontro ou outro semanal, ficar conosco de algum jeito escutando a playlist. Normalmente eram músicas de muito significado, de suporte, de apoio, de dizer do sofrimento, então era um jeito também de expressar as emoções, né? A música é uma ferramenta muito bacana nesse sentido. Então, para todos os grupos, nós produzimos uma playlist colaborativa e utilizamos esse recurso durante todos os nossos encontros. Então, assim como a Andressa fez aqui no início do nosso encontro, de receber vocês com música, de nos receber com música, a gente, a cada encontro, abria a sala um pouquinho mais cedo e deixava lá as músicas da playlist colaborativa tocando, para os participantes se sentirem já acolhidos e irem chegando aos poucos. Nós não utilizamos o Facebook, mas sabemos que existem grupos que têm utilizado o Facebook como espaço de apoio. Também o Instagram, com perfis que sejam... Também o Instagram... O que você vai comer? Doi. Então vai, 40. Tá. Também o Instagram com um perfil de apoio. Para a interação assíncrona, então, nós não utilizamos, mas nós sabemos que muitos existiram subsidiados por essas ferramentas. Nós utilizamos muito o Google Forms, né? E inicialmente nós utilizamos o Google Forms para inscrição dos nossos participantes e depois para avaliação final. Então, essa é uma ferramenta que nós precisamos manusear e mexer nela. As inscrições eram feitas pelo Google Forms, depois a gente pegava, né, a planilha de inscrição e a gente ia lendo ali quem eram as pessoas, se elas deviam vir ou não. A gente também avaliava o perfil, a gravidade, o nível de intensidade de sofrimento, e tudo isso foi feito.
Bom, até aqui tudo bem? Me contem, por favor, se esses aplicativos e se esses softwares são, essas plataformas, esses softwares são conhecidos de vocês, se vocês têm alguma proximidade com eles, se já interagiram neles com alguma finalidade terapêutica. Me contem aí, como é que vocês têm vivido esses momentos nessas estratégias. Podem abrir o microfone, pessoal, as câmeras, será um prazer escutar as vozes de vocês e também ver as carinhas, tá bem? Diga, Vitória. Você está conseguindo me escutar? E agora, melhorou? Sim, tá ótimo. Ah, tá. Então, eu uso muito o Google Meet e o Zoom para dar minhas aulas de yoga. E aí eu percebo que a gente tem que estar sempre usando várias estratégias para chamar mais a pessoa ali para o momento e também criar uma conexão maior, né? Não é fácil, mas com o tempo a gente pega o jeito. Acho que isso até me ajudou a ter aulas, né, da faculdade EAD. Professor, o seu áudio está fechado. Continua fechado. Não sei falar esse nome certo, gente, que está no chat. O Adiane, é isso? O Deane. Perdão. Ela está dizendo que já usou o Meet para sessão de terapia e o Zoom também. Eu tenho feito os meus encontros terapêuticos com a minha psicóloga pelo WhatsApp, pela ligação de câmera, né? Um outro também. Para grupos, não recomendo o WhatsApp, muito ruim. O Zoom e o Meet são boas alternativas. Mas alguém teve alguma experiência por aí que gostaria de compartilhar com a gente? Bom, Fernanda, dá para lançar mão de outras ferramentas? Várias, né? Eu sei que tem muitos profissionais utilizando o Canvas, tem muitos profissionais... Peraí, só um minutinho, gente. Bom, eu sei que tem muita gente usando Canvas para a produção de material, né? E aí tenho visto também nos serviços em saúde mental, como nem todos os usuários têm acesso ao aplicativo, à internet, às vezes não é possível usar nem Google, nem Meet, nem Zoom, e aí os grupos são feitos completamente assíncronos. A interação síncrona, às vezes, rola pelo WhatsApp, e aí se deixa tarefas, né, para que as pessoas façam individualmente e depois marca o horário do compartilhamento. Essas são estratégias também que eu tenho visto acontecer. No nosso caso, pouca coisa acontecia assim. A gente dava, assim, algumas tarefas, né, para casa, para as pessoas pensarem, executarem e depois compartilharem conosco, ou no próprio grupo, ou privadamente comigo e com a outra coordenadora, para que a gente preparasse esse resultado e iniciasse o dia seguinte a partir dessa preparação prévia. Bom, o que a gente descobriu no manuseio com todas essas ferramentas? A gente descobriu que necessariamente, mas necessariamente imperativo, se você deseja fazer grupo no ambiente virtual, você precisa de familiarização com esse ambiente. Se você vai atender Zoom, Meet, pelo amor de Deus, aprende como é que abre e fecha a câmera, como é que compartilha, como é que divide sala. Não deixa para aprender isso na hora que você está lá com o seu grupo, com seus clientes, com seus pacientes, com seus usuários. Tudo que tem jeito de dar ruim, vai dar ruim se você não faz uma preparação prévia antes. E isso é muito sério, porque as pessoas conseguem, com uma clareza, uma transparência, assim, assustadora, ver o nosso desespero no manejo da ferramenta. Então, não, eu sei que é possível, como é que faz? E aí, tem um negócio que é importante pensar. Não, eu não dou conta, mas eu vou chamar alguém que dá conta para essa pessoa me fazer uma facilitação virtual.
alguns profissionais do psicodrama têm chamado isso de ego auxiliar tecnológico. Nas outras abordagens que trabalham com grupo, né, de coordenador, co-coordenador ou facilitador do ambiente virtual tecnológico para dar suporte ao coordenador. É uma possibilidade, no entanto, retira de nós o domínio e a autonomia de coordenação e condução do grupo de um jeito também muito assustador. Eu estou aqui com vocês, pensei uma estratégia, meu planejamento está pronto. Então, eu ia dividir salas, eu ia fazer tal coisa, mas não rolou, porque o grupo, lembra, o grupo é soberano. Eu tenho todo um planejamento feito, mas lá na hora, a minha expectativa com determinada atividade era para o grupo ir na direção A, mas ele foi na direção C, não foi nem B. E aí eu preciso rapidamente tomar alguma decisão, incluir algum novo recurso. Se não sou eu que estou com a condução, né, do processo, do espaço de encontro, você pode ter problemas sérios, né? E aí, mais uma vez, o Zoom sai na frente, na nossa opinião. Por quê? Porque ele é o único aplicativo de videoconferência que eu tenho chance de compartilhar o controle. Ele é o único aplicativo que tem o host e o co-host, o anfitrião e o co-anfitrião. E isso é muito, muito, muito importante. Não só para as questões da coordenação de grupo, mas também por conta dos embrólios tecnológicos. Nós estávamos conduzindo um grupo, e aí de pós-graduação, dando uma aula, eu e Fernanda Valentim. E o meu sinal, gente, começou a estar péssimo, mas péssimo. Eu falava e quebrava, eu falava e o negócio não ia. E aí, a Fernanda Valentim, muito preparada para tudo que eu falo, ela também fala, em termos de conteúdo, a gente divide tarefas. Eu falei, Fernanda, você vai ter que assumir. E aí, nessa hora, a coordenação em dupla ela é fundamental, inclusive por conta das questões virtuais. A internet pode cair, a energia pode acabar, e aí, se você não tem um suporte, alguém que divida isso com você, você vai fazer como? Dependendo do nível de mobilização dos seus usuários, o que vai fazer? Então, a gente descobriu, de um jeito assim, muito intenso no supetão, que ou a gente dominava a ferramenta, ou a gente não ia assumir o desafio. Então, por isso, a gente aprendeu com agilidade e rapidez as questões do ambiente virtual. Outra coisa que a gente descobriu, e que a gente já tinha uma ideia, porque todas nós éramos professoras, né? A Larissa Arbues, a Fernanda Valentim, eu, a Marciana, todas nós professoras universitárias já. A gente descobriu a limitação da comunicação no ambiente virtual. Porque no ambiente virtual, o silêncio é muito mais alto. Quando eu faço uma pergunta no ambiente virtual e todo mundo fica calado, o desconforto do silêncio ele é muito mais intenso do que no presencial, porque no presencial as pessoas não falam, mas a cara conta, o corpo diz, né? E aí eu tenho outras possibilidades de leitura. E no virtual, que só fica as bolotinhas, às vezes se tem bolotinha, né? Porque aqui hoje não tem nem bolotinha, eu tenho o nome dos seres humaninhos e o microfone fechado. Então, não sei se vocês estão dormindo, passando roupa, tomando banho, estão na piscina, estão no ônibus, eu sei que tem um nome aí. Então, a comunicação ela é muito mais restrita e limitada aqui, né, do ponto de vista das leituras possíveis. Isso gera mais ansiedade, não só no coordenador, quanto nos participantes. E aí, como é que a gente negocia e pensa o abrir e os fechar, os abrires e fechares das câmeras e microfones? E é real que os usuários, né, muitas vezes vão ter que fechar a câmera para garantir o áudio, por conta do mau sinal da internet. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente negocia? Esse é um ponto. O outro ponto é assim, estou lá, né, naquela vivência, toda trabalhada na emoção, toda bagunçada, mexida, afetada, e aí eu vou expressar aquilo que eu estou sentindo quando eu olho o microfone está fechado. Sabe aquele negócio do broxar? Depois que você falou tudo que você estava sentindo aos planos, alguém fala assim, ô, microfone está fechado, não estou ouvindo. Aí você fala, não tem base. Aí já, o G3 já passou, entendeu? Já foi emoção, já foi um negócio. Então, como é que a gente faz? Deixa os microfones todos abertos? Não dá para falar, gente. Se todo mundo abrir aqui o microfone, a paisagem sonora de todos vão atravessar uns os outros aqui, a gente não vai conseguir se escutar. E as câmeras? Dá para deixar aberto? Dá para não deixar aberto? Se eu for fechar, eu falo, eu aviso. Então, essa é uma questão que necessariamente tinha que ser, assim, intensamente contratualizada no início do grupo. Da gente dizer, olha, por favor, priorizem câmeras abertas,
Os microfones vocês podem abrir quando desejar se expressarem, não tem que levantar a mão, porque muitas vezes na história de levantar a mão, a pessoa que fala igual a metralhadora, no caso eu aqui, pode não se aperceber. Então, o ideal é pactuar que essas coisas ocorram de um jeito mais fluido possível e sempre solicitar e chamar a participação. E aí, por esse motivo, a gente começou a pensar também no tamanho do grupo. Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Outra coisa também que é importante é a gente compreender a diferença de conexão entre celular, notebook e tablet. No caso do Zoom, aliás, no caso de todos os aplicativos, né, eu tenho muito mais possibilidade, funcionalidade de visualização no computador do que qualquer outro recurso de conexão. Então, se eu tiver um grupo com 20 pessoas, no celular eu vou enxergar a cara de 4. No tablet eu vou enxergar a cara de 12. No computador eu vou enxergar a cara dos 20. E numa televisão 72 polegadas, a cara dos 20 com alegria, bastante ampliada. Então, no Zoom eu vou enxergar tantas caras quanto seja o tamanho da minha tela. No Google Meet, essa também é uma possibilidade. No Teams, essa também é uma possibilidade. No celular, tudo fica restrito. Esse é um ponto. O outro ponto, no que se refere ao Zoom, quando eu tenho a versão instalada no desktop, eu tenho mais recursos do que quando eu tenho a versão só a versão, como é que chama isso, gente? Só a versão do online, que eu acesso na página. Alguém já tinha experimentado isso aqui? Vocês já tinham tido chance de ver essas diferenças? A Mariana está aqui falando que normalmente ela levanta a mão para só ela falar e abrir a câmera quando ela vai falar. Na sala de aula, Mariana, isso funciona bem, no que se refere ao áudio. Mas é uma desgraceira do ponto de vista da interação, porque assim, eu nunca sei se vocês estão